As dinâmicas do setor energético global podem estar prestes a passar por uma transformação inesperada. Relatos indicam que Donald Trump e Vladimir Putin estariam avaliando a possibilidade de reativar o Nord Stream 2, um dos projetos mais controversos da última década, cujo funcionamento foi suspenso devido a disputas políticas e sanções econômicas. A reativação desse gasoduto, que conecta a Rússia diretamente à Alemanha pelo Mar Báltico, ganha relevância em um momento em que os Estados Unidos enfrentam desafios econômicos significativos, com uma dívida pública que já ultrapassa 36 trilhões de dólares. Essa iniciativa poderia não apenas oferecer novas oportunidades à indústria energética americana, mas também alterar a dinâmica do fornecimento de gás na Europa. Nos bastidores, há indícios de que Trump estaria cogitando uma abordagem inédita para o projeto. Empresas americanas poderiam adquirir participação na infraestrutura do Nord Stream 2, ocupando o espaço deixado por investidores europeus que abandonaram o projeto devido às restrições impostas por sanções ocidentais. Esse movimento representaria uma mudança drástica na relação entre Washington e Moscou, contrastando com a estratégia adotada por Joe Biden, que priorizou o distanciamento da Rússia no setor energético. Caso concretizado, esse acordo poderia colocar os Estados Unidos em uma posição central no fornecimento de gás natural para a Europa, transformando a relação de dependência energética do continente. O papel do Nord Stream 1 e 2 na crise energética europeia se tornou ainda mais evidente após os eventos de setembro de 2022, quando explosões submarinas danificaram irreversivelmente ambos os gasodutos, resultando na interrupção completa do fornecimento de gás russo para a Alemanha. O Nord Stream 1, operante desde 2011, já vinha enfrentando restrições devido a disputas entre Moscou e a União Europeia, enquanto o Nord Stream 2, finalizado em 2021, jamais chegou a ser ativado devido ao bloqueio político imposto por Berlim logo após o início da guerra na Ucrânia. As investigações sobre as explosões que comprometeram os gasodutos permanecem inconclusivas, mas uma das teorias mais controversas sugere a possibilidade de envolvimento direto dos Estados Unidos, com apoio da Noruega. Segundo o jornalista investigativo Seymour Hersh, Washington teria ordenado a destruição da infraestrutura para impedir qualquer reaproximação entre Europa e Rússia no setor energético. A narrativa aponta que, com a eliminação dessa alternativa, a União Europeia se viu forçada a importar gás natural liquefeito dos Estados Unidos, a preços significativamente mais altos. Contudo, essa versão dos fatos não foi oficialmente confirmada, e a autoria do ataque segue sendo um dos temas mais debatidos da geopolítica internacional. Para Trump, a Rússia representa mais do que um adversário geopolítico. Ela pode ser uma peça-chave em um plano econômico. Caso empresas ligadas ao seu governo adquiram participação no Nord Stream 2, os Estados Unidos não apenas conseguiriam uma nova fonte de lucros na exportação de gás para a Europa, como também poderiam usar essa movimentação para reequilibrar suas contas públicas. Além disso, essa manobra poderia, em parte, enfraquecer a crescente dependência russa da China, que tem se consolidado como o principal parceiro comercial de Moscou em meio às sanções ocidentais. Ainda assim, analistas alertam que a relação entre Putin e Xi Jinping tem se fortalecido nos últimos anos, tornando improvável qualquer tentativa de afastamento estratégico entre os dois países. Entretanto, a retomada do fornecimento de gás russo enfrenta grande resistência dentro da própria União Europeia, especialmente na Alemanha, onde o atual governo se mantém firmemente contrário à reabertura da cooperação energética com Moscou. Em resposta à guerra na Ucrânia, Berlim optou por buscar novos fornecedores, incluindo os Estados Unidos e países do Oriente Médio, apesar dos custos elevados dessas importações. Essa mudança, no entanto, gerou impactos econômicos severos, afetando a competitividade da indústria alemã. Especialistas alertam que sem o gás russo, setores fundamentais como a indústria química e metalúrgica correm o risco de sofrer desindustrialização acelerada, algo que pode comprometer o crescimento econômico da Alemanha no longo prazo. Enquanto líderes empresariais alemães pressionam por alternativas energéticas mais acessíveis, setores do governo dos Estados Unidos consideram a possível reativação do Nord Stream 2 como uma ameaça estratégica. Se o fornecimento de gás russo for restabelecido, a influência de Washington sobre a Europa poderia ser reduzida drasticamente, enfraquecendo um dos principais
principais mecanismos de controle americano sobre o continente. A substituição do gás russo pelo gás natural liquefeito dos Estados Unidos garantiu à Casa Branca um papel central na segurança energética europeia, e qualquer mudança nesse equilíbrio pode ter consequências geopolíticas significativas. Caso um acordo entre Trump e Putin avance, os seus desdobramentos poderão transcender o setor energético e alterar significativamente o equilíbrio de poder global. Mais do que simplesmente redefinir a relação comercial entre Estados Unidos e Rússia, essa parceria poderia desencadear tensões dentro da OTAN, levando a questionamentos internos sobre o compromisso americano com a segurança europeia. O Ocidente tem buscado conter a influência de Moscou por décadas, e uma mudança brusca na abordagem de Washington poderia enfraquecer alianças estratégicas, afetando não apenas a União Europeia, mas também a posição geopolítica dos Estados Unidos no cenário internacional. Além disso, uma reaproximação entre Washington e Moscou poderia impactar diretamente a relação entre Rússia e China. Nos últimos anos, os dois países intensificaram sua cooperação comercial, política e militar em resposta às sanções impostas pelo Ocidente. Uma possível abertura russa para os Estados Unidos poderia ser interpretada como um movimento de Moscou para diversificar suas parcerias, reduzindo sua dependência de Pequim, algo que poderia gerar desconfiança na aliança sino-russa. No entanto, essa possibilidade enfrenta desafios consideráveis, pois a Rússia tem encontrado na China um parceiro econômico confiável, especialmente no setor energético, que permite a Moscou escoar seu gás e petróleo para o mercado asiático em meio às restrições ocidentais. No contexto europeu, a reativação do Nord Stream 2 poderia colocar Alemanha e França em um dilema diplomático. Embora ambos os países tenham adotado uma postura dura contra Moscou desde o início da guerra na Ucrânia, setores industriais alemães continuam pressionando por alternativas energéticas que garantam custos menores. O gás natural russo sempre foi uma fonte acessível para alimentar a indústria química e metalúrgica da Alemanha, e sua escassez tem contribuído para uma desindustrialização progressiva, afetando a competitividade europeia no mercado global. Caso os Estados Unidos e a Rússia restabeleçam a parceria no fornecimento de gás, o bloco europeu enfrentaria um dilema entre manter sua política de sanções ou adotar uma postura mais pragmática para salvar sua economia. O mundo caminha para uma nova fase de disputas geopolíticas, onde os interesses econômicos, os jogos diplomáticos e os desafios energéticos estão cada vez mais interligados. O setor energético continuará sendo um dos principais eixos da competição global, determinando não apenas o equilíbrio de poder entre potências, mas também o futuro da segurança internacional e da governança global. Qualquer decisão envolvendo o Nord Stream 2 poderá não apenas mudar o curso das relações internacionais, mas também alterar profundamente o papel dos Estados Unidos e da Rússia no novo tabuleiro geopolítico do século XXI.